volta com mais um In Churchcast. Dessa vez, como vocês sabem, numa série de episódios muito especiais, em parceria, em collab, com a Global Awakening, aqui no Voa, direto aqui do Voz dos Apóstolos. Estamos aqui em Sumaré, num ambiente maravilhoso da presença de Deus. O Senhor tem feito maravilhas nesse lugar. E a gente está nesse cantinho aqui, tão bonito, tão bem preparado aqui pelo time, para estar falando sobre as coisas de Deus. E como a gente sempre diz, o In Churchcast é um papo para deixar de papo e começar a agir. Então quero te fazer um convite agora, você que está assistindo a gente. Primeira coisa, não deixe de clicar no sininho e se inscrever ali no YouTube. Por quê? Porque nós vamos continuar colocando conteúdos ricos aqui no In Churchcast. E se você que está assistindo esse conteúdo for impactado, você vai querer continuar recebendo esses conteúdos, você vai querer visitar os conteúdos que já estão gravados aqui no In Churchcast. Então você precisa estar conectado com a gente por aqui. Então, primeira coisa, clica no sininho. Segunda coisa, compartilhe esse link agora com muitos amigos. Você que é pastor, você que é líder, você que serve na igreja, você que é um líder de pequeno grupo, um líder de célula. O que a gente vai falar aqui hoje é poderosíssimo para o seu ministério. Então você não pode deixar de compartilhar para que mais e mais pessoas possam ser impactados por aquilo que nós vamos falar aqui agora. Tá bom? Então eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, pastor André Carvalho, pastor na IEQ Lagoinha, lá em Ribeirão Preto, uma igreja que saiu em 2016, ele estava me contando aqui, gente, de 50 membros, e hoje está com quanto, pastor? Mais de Estamos chegando perto de 9.000 hoje, para a glória de 9 Jesus. mil pessoas. Gente, isso não tem nem 10 anos de igreja, desde que você assumiu como pastor. Nós estamos aí, eu estou na frente da igreja há um pouco mais de 9 anos agora. Olha só. Gente, quantos aqui querem viver isso? Amém? Isso é maravilhoso. Bom, vamos entrar no assunto aqui então. A gente está aqui num ambiente de avivamento, falando de presença de Deus, falando de tanta coisa maravilhosa. E eu sei, pastor, você estava comentando que houve ali alguns momentos, né, que foram chaves, foram viradas de chave no seu ministério, né? E a gente vem falando aqui, né, principalmente nesse trabalho junto às igrejas, sobre algumas práticas que são importantes para os pastores terem, que são princípios bíblicos, né? E a gente fala aqui muito sobre ter visão, né? O pastor ele precisa ter visão, porque um pastor sem visão ele não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque bom, estava conversando aqui nos bastidores e você estava me contando um pouquinho do processo que Deus tem levado a sua igreja a viver. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente isso. Estou bem impactado aqui e eu creio que isso vai abençoar a vida dos nossos ouvintes. Primeiro, Pedro, muito obrigado por essa oportunidade, eu estou muito feliz de estar com vocês. E a nossa igreja, ela começa em janeiro de 2016, ou pelo menos eu assumi. A minha mãe era pastora da igreja e uma igreja bem pequena, mas eu já nasci como pastor dessa igreja com uma inquietação. Eu olhava muito para a igreja primitiva e eu lia a Bíblia e havia uma inquietação no meu coração, Pedro, porque eu era um missionário, um evangelista, viajava em muitas igrejas e eu também sou um empresário há 28 anos e Deus me chama para a obra. Mas eu tive uma conversa com Deus, eu disse: Deus, eu não vou suportar uma igreja em que eu não veja o que acontecia na igreja primitiva. Sabe, essa inquietação nasce do meu coração. Eu falei: Deus, eu estou muito bem do jeito que está. Então eu viajo com a minha família, eu vou para o exterior, eu descanso, etc. Porque eu sempre fui um homem, um empreendedor há 28 anos, eu tenho condição para isso, eu vou pregar nas igrejas, eu atendo alguns irmãos, mas eu não quero um compromisso de ser um pastor titular pelo menos. Mas aí então minha mãe tem um problema de saúde, eu sou obrigado a assumir a igreja e nesse momento eu digo: Senhor, o senhor vai precisar fazer algo diferente. E o senhor me fala qual é o preço para isso, eu estou disposto a pagar, mas eu quero ver os sinais e maravilhas. E aí então Deus me dá uma visão, e é o que você falou. E qual é a visão? A visão é a visão do André, a visão é a visão da denominação, a visão é da onde?
a visão é de Deus. A visão tem que ser bíblica. Porque se a visão não é bíblica, não há respaldo para a minha pregação e as pessoas não seguem um líder, como você disse, sem visão. Porque todo mundo quer seguir um líder, mas a pergunta é, para onde você está indo? Se nem você sabe para onde você está indo, muito menos as pessoas vão querer te seguir. E a visão que Deus nos dá, Pedro, é a visão de Atos 2. Então a igreja mergulha em Atos 2, eu mergulho em Atos 2, e eu começo a olhar tudo aquilo. Eu disse, meu Deus, o sarrafo é muito alto, é algo muito distante da nossa realidade. É algo muito distante da nossa realidade. No entanto, eu disse, a gente vai buscar isso. E a gente começou a implantar a visão de Atos 2. E qual é a visão de Atos 2? Normalmente a gente simplifica olhando lá para o último versículo de Atos 2 e diz, e a igreja se desenvolvia no templo e nas casas. Pastor, não, só abrir um parêntese aqui, porque a gente viveu um negócio muito interessante na InChurch, né? A gente tem um tempo que a gente tira todo dia, meio-dia, para ler a Bíblia e buscar inspiração na palavra de Deus, naquilo que a gente precisa fazer como tecnologia. Você acredita que Deus levou a gente a ler o quê? Atos 2. Atos 1 e 2. A gente ficou, pastor, sem brincadeira. Quantos meses, mais ou menos, Igor, que a gente ficou? A gente ficou 2 meses, talvez uns 3, lendo Atos 2. E era assim, a gente entrava todo dia, meia hora, versículo a versículo, e o Espírito Santo falando. O que acontecia naquele lugar, o que acontecia naquele tempo. Então, eu só abri esse parênteses porque esse é um tema que arde no meu coração, viu? Desculpe, agora deixa o seu entrevistador. Por que você acha que Deus fez vocês lerem Atos 2? Eu não faço a menor ideia, porque Eu faço. Naturalmente eu posso especular a partir do que a gente está vivendo depois que a gente começou a ter esse entendimento. Mas no primeiro momento a gente não entendia. A gente foi impelido pelo Espírito, de verdade. A gente poderia ter estudado Pedro, Paulo, tanta gente, né? Desculpe o atrevimento. Não, mas pô, fala. Desculpe o atrevimento de tentar trazer revelação para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas, no entanto, Deus está querendo que você olhe para a igreja, que você olhe para o modelo da igreja do Espírito Santo. Vocês trabalham instrumentalizando a igreja. Oh, eu sinto Deus falar isso para vocês. Vocês estão instrumentalizando a igreja, mas vocês precisam entender qual a igreja que vocês devem instrumentalizar. Vocês não devem instrumentalizar a igreja dos homens, mas a igreja do Espírito Santo. Vocês não devem dar instrumentos para quem não está alinhado com o Espírito Santo, porque vocês não têm um negócio, vocês têm uma missão. Quando você tem uma missão, você precisa entender a essência dessa missão. Então tem muita gente, e com todo respeito, que querem formar uma igreja para si. Nós não formamos igrejas para si, para nós. Deus não chamou para nós fazermos grandes ministérios. Deus nos chamou para construir uma igreja de discípulos, segundo o modelo dele. Então acontece, vocês precisam entender profundamente isso, para que vocês criem ferramentas, e vocês estão criando através do aplicativo de vocês, e outros serviços que eu ainda não conheço todos, mas eu sei que vocês estão fazendo. Vocês estão criando produtos para auxiliar a igreja, mas qual é essa igreja? E aqui eu quero colocar algo nisso. Porque o que Deus me mostrou sobre a igreja de Atos, que a igreja de Atos não pode ser simplificada numa igreja que se desenvolvia no templo e nas casas. Ela é muito mais do que isso. A igreja de Atos tem pelo menos 10 fundamentos que vocês precisam analisar e avaliar como que vocês vão instrumentalizar as congregações com instrumentos que possam valorizar esses conceitos. Por exemplo, a igreja de Atos era uma igreja cheia do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo no primeiro, e é bom a gente frisar isso, o primeiro culto que se deu na história da humanidade foi um culto cheio do Espírito Santo. Tudo começa no derramar do Espírito. Derramar. Aí então a igreja como era? Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Segundo, era uma igreja que todos falavam em línguas estranhas. Terceiro, era uma igreja que a primeira mensagem que Pedro pregou era uma igreja que pregava uma mensagem cristocêntrica, era uma igreja que pregava o arrependimento, Arrependei-vos. uma igreja que pregava, que batizava todos os que criam,
uma igreja que perseverava em oração, uma igreja que fazia discípulos, uma igreja solidária com os necessitados, uma igreja que os líderes operavam sinais e maravilhas, e lá no 10º lugar, uma igreja que se desenvolvia no templo e nas casas. Aí eu quero falar com um amigo meu, que Deus te chamou para ser um líder de uma igreja. Não adianta você pegar um modelo em célula e achar que está tudo resolvido. É um dos elementos e é muito importante. Hoje eu acho quase impossível uma igreja grande, saudável, de discípulos sem células. Eu acho isso impossível. No entanto, não é só isso. E aqui é a visão nós estamos falando. E aí talvez aqui para a gente não extrapolar o tempo, eu vou entrar aqui num conceito que é a questão da nossa própria igreja. Porque a visão é essa, ok? A visão é essa, a visão é da Bíblia, a visão não é minha. E quando eu prego uma visão que não é minha, eu estou respaldado na Bíblia. Eu não criei isso, o Espírito Santo criou. Exato. Não, eu só ia dizer que eu olho para Atos 2 e eu vejo um processo muito claro. Sim. Então, assim, e tudo com Deus, não à toa a gente tem um módulo na Intiate que a gente chamou módulo de jornada, porque a gente começou a entender que Deus é um Deus de processos. Sim. Processos geracionais, inclusive, quando ele fala que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando Deus cria todas as coisas, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, cada dia ele faz uma coisa e tudo se encaixa, até que ele chega, então façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e aí ele coloca esse homem no Éden, enfim, você vai vendo que Deus ele é um Deus de processo, e quando a gente olha para Atos 2, a gente vê um processo muito claro, tanto que uma coisa que a gente sempre fala é, toda igreja tem processos. A grande diferença entre as igrejas é que existem igrejas que têm consciência dos processos que têm e porque têm consciência conseguem ser intencionais no processo, e tem as igrejas que fazem o processo, mas não sabem nem que tem processo, mas está fazendo. Por quê? Porque alguém levanta a mão, aceita Jesus, alguém vai cuidar, alguém vai lá abraçar, alguém vai amar, alguém vai... E faz isso de uma maneira ou de outra. Agora, olhando para Atos 2, o que eu vejo claramente, pastor, eu queria ouvir tua opinião até sobre isso, eu acho que a gente está bem alinhado, é que então existe um derramado Espírito. Esse derramado Espírito, que é esse primeiro grande culto, né? Ele transforma aquelas pessoas. Sim. E como ele transforma aquelas pessoas, eles começam a se dedicar a algumas coisas. E a Bíblia fala que eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Isso é muito interessante, eu nunca pensei nisso, mas se dedicar à comunhão. Ir para a igreja, estar junto com os irmãos, tem que se dedicar. Tem vezes que a gente não tem vontade, investir. né? Investir, estar junto. Né? Então a comunhão, o partir do pão, o ensino dos apóstolos, a oração, então você tem esse ambiente. Aí logo em seguida ele vai falando, né, que havia temor. Então por que havia temor? O que acontecia? Sinais e maravilhas, milagres. Porque milagre não acontece se não tem temor. Né? E é algo que a gente tem visto. Né? E aí é o que eu penso, né? Como é um processo isso? Cara, eu estou num ambiente em que Deus se manifesta, em que milagres estão acontecendo, em que a realidade espiritual ela é tangível. De verdade, qual é o valor das coisas materiais num lugar desse, pastor? Sim, sim, sim. É por isso que Vai as pessoas embora. eram solidárias. É isso. As coisas eram em comum. As coisas eram em comum porque elas perdem o valor. E aí a Bíblia fala no final, quando você vai lá para o 40 e tanto, né, 42, se não me engano, que Deus ia fazendo o quê? Acrescentando as pessoas que depois eram batizadas. Então, para mim, Atos 1, 2, enfim, esse início é incrível e ele me mostra um processo muito claro que a gente poderia estar vivendo. E aí eu queria só fazer uma última observação antes de voltar à palavra. Sei que todo mundo quer ouvir o pastor André e eu falando a beça aqui, mas é porque esse é um tema que age no meu coração. Mas a sensação que a gente tem, pastor, é que muitas pessoas inverteram a ordem. Então vamos fazer assim, vamos estruturar tudo. A gente estruturou tudo. Aí vamos agora correr atrás das pessoas. Aí começa a correr atrás das pessoas. As pessoas até vêm, porque se a gente convida na força do braço, pode até vir. Aí fez aquele espaço, as pessoas estão vindo. Agora vamos ver se tem espaço para o Espírito Santo fazer alguma coisa aqui. Quer dizer, o Espírito Santo ele vai para o fim, ele não vem no início, né? Agora é fundamental o que você falou, porque você vê aí, então, acontecendo uma série de coisas, né? Uma igreja solidária, uma igreja que ora, uma igreja que faz discípulo, eles ensinavam a doutrina dos apóstolos, uma igreja que batiza, uma igreja que prega a Cristo, uma igreja tal. E como termina lá embaixo?
e Deus ia acrescentando as almas que deveriam ser salvas. Ou seja, aí o homem fica para segundo plano, porque quem faz tudo é ele. Começa com o derramar do Espírito Santo e termina com Deus acrescentando. Atos 2 é lindo por causa disso. Então, e eu lhe faço uma pergunta: você tem filhos? Tem 2 filhas. Então lá na sua cidade tem uma escola que não ensina direito, uma escola que abusa das crianças, uma escola suja. Você levaria os seus filhos para lá? Porque Deus levaria os filhos dele para qualquer igreja. E aí o que acontece? É a pergunta que se faz. E aí o que acontece? Então a igreja cresce, a nossa igreja cresce de uma maneira maravilhosa, a misericórdia de Deus está sobre nós. A gente batiza, já batizamos 1.600 esse ano. O ano passado nós batizamos 2.400, nós vamos passar de 2.100 de novo. Mas o que acontece? Nós entendemos que a gente trabalha muito, que a gente investe muito, mas não somos nós. É Deus que acrescenta. E por que que Deus acrescenta? Porque a gente está tentando ter todos esses elementos de Atos 2 dentro da igreja. Sempre conseguimos? Não. Somos deficientes em algumas áreas? Sim. Mas nós estamos intencionalmente, como você falou, buscando isso. Agora, tudo isso vem justamente no ponto, e talvez seja isso que a gente esteja falando aqui, que a gente está na Voz dos Apóstolos, né, esse trabalho maravilhoso que tem como líder o Dr. Randy Clark, que aí a gente começa a fazer tudo isso dentro da igreja, né, a gente começou com todos esses processos, discipulado, etc e tal, a visão era ali, mas nós não tínhamos recebido ainda a unção. Nós não tínhamos recebido ainda, faltava algo. E aí eu comecei a me sentir nessa época, Pedro, como uma terra seca, sabe, uma terra seca precisando de água, e eu comecei a sentir vontade de buscar a presença de Deus, e eu dizia: "Senhor, eu quero a tua presença, Senhor, eu quero a tua glória". Eu só sabia orar isso, mas eu não sabia como receber isso. E aí um dia eu vi o Marcelo Casagrande, o apóstolo Marcelo Casagrande, contando como foi que ele recebeu a unção, numa conferência do Randy Clark. Ele estava nessa conferência do Randy Clark e ele era um pastor batista e ele estava sentado no último banco lá da conferência. E o Randy no final disse: "Quem quer receber algo de Deus, vem à frente". Ele falou: "Eu não vou lá". Ele falou: "Eu já conheço esses pentecostais como eles são. Eles vão empurrar a gente e eles vão botar a mão na cabeça. Eu não quero". E ele ficou lá no último banco e de repente o Espírito Santo o pegou. E ele contou que ele tremeu e alguém teve que levar ele para casa carregado. Ele teve que ir para casa carregado. E aí, então, eu ouvi aquele testemunho, e aquilo entrou no meu coração. E isso eu aprendi, que o testemunho que você ouve é algo que Deus está querendo fazer na sua vida. Você que está ouvindo esse podcast aqui, preste atenção, essa história não é a história do André, é a história do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo fez por mim e pela nossa igreja, ele vai fazer com você também. E você está ouvindo esse testemunho hoje para que você busque isso. Isso vai acontecer na tua vida. Ei, se prepare para o que Deus vai fazer. Mas antes da unção, Deus vai lhe dar uma visão. E a visão para você que está no ministério é Atos 2. Mergulhe em Atos 2, essa é a visão. E quando isso entrar no seu coração, do alto virá uma unção. Então o Marcelo contou o testemunho dele para mim, e depois de 2 meses, eu não vou entrar no detalhe para a gente não se alongar muito, mas no meio da madrugada o Espírito Santo começou a me visitar, e eu comecei a sentir a presença do Senhor. E então eu fui para a sala e eu falei: "Senhor, eu quero ser usado por Deus, eu quero que o Senhor derrame mais sobre mim, eu quero ver as almas ser salvos, os milagres acontecendo". E Deus não me respondeu nada, mas naquele mesmo momento Deus acordou uma irmã da igreja, Zoraia, e falou com ela, me deu a resposta da minha oração para ela. Às 8 da manhã chegou um WhatsApp para mim, e ela dizia: "Pastor, Deus manda lhe dizer que, ele me acordou 5 horas da manhã hoje para lhe dizer, Deus vai te usar com sinais e maravilhas. A sua igreja vai ser conhecida como a igreja dos milagres, e milhares e milhares de pessoas vão entrar pela porta da tua igreja". E nós não éramos uma igreja grande naquela época, mas o Senhor estava dando um prenúncio da unção, que em si, junto com a visão, ia trazer um grande rompimento. E o que aconteceu naquela noite, eu estava sentado na nossa igreja e tinha um pastor pregando, e de repente Deus me tocou. E Deus me tocou e eu caí ao chão, ninguém colocou a mão sobre mim, o Espírito Santo
parece que estava fazendo, ou parece não estava fazendo aquilo que eu ouvi no testemunho. E de repente eu caí no chão e eu fiquei 45 minutos tomado pelo Espírito Santo. O meu braço se levantou, eu não estava fazendo isso, e eu estava caído do chão e o meu braço começou a chacoalhar, a minha mão balançava, 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 e eu estava assustado com aquilo. E eu perguntei: Espírito Santo, o que é isso? Por que que a minha mão está balançando tanto? E na minha mente ele respondeu: isso é a unção, é o tamanho do seu ministério, são as cabeças que você vai ministrar. E eu fiquei durante 45 minutos daquela maneira. Antes de eu levantar do chão, uma profeta veio até mim e ela profetizou no meu ouvido tudo o que Deus havia falado dentro da minha mente. A partir daquele dia as coisas mudaram. Eu nunca mais preguei da mesma maneira, eu nunca mais orei da mesma maneira, e então eu comecei a tocar nas pessoas durante 10 ou 15 dias, e todas as pessoas que eu tocava no culto, elas caíam, cheia do poder de Deus. E o Senhor disse: eu lhe dei algo, mas sabe, os milagres não aconteciam assim. E demorou, porque eu não tinha consciência do que eu tinha recebido. A unção, ela é poderosa, e quando a unção do Espírito Santo vem sobre você, você pode fazer coisas que você nunca fez antes. Eu quero profetizar para você que está me ouvindo. Deus está lhe dando uma visão para o seu ministério, mas Ele também vai te dar uma unção, porque a visão carece de uma unção. A visão é o prenúncio de uma unção. E se você já tem a visão, se prepare, porque uma unção do céu virá. E quando a unção vem, meu amigo, as coisas aceleram. Sabe, Pedro, hoje a gente batiza muitas pessoas, e hoje os apelos, eles não precisam ter muitos argumentos. Então os nossos apelos hoje, normalmente, nos cultos de domingo, são assim: olha, eu estou indo para aquela escada agora. Você sai do seu lugar, vem entregar a vida a Cristo e ao santo batismo. E as pessoas começam a subir as escadas, e muitas delas chorando. E eu disse: eu não disse nada, eu não disse nada, mas o Espírito Santo fez tudo. Então para mim, sintetizando a igreja, é claro que tem um monte de outros elementos, mas sintetizando a igreja, é uma igreja que recebeu uma visão bíblica e que Deus selou essa visão com uma unção. E agora o crescimento, eu acredito que não há limites. O limite está em mim. O limite está nos nossos líderes, no treinamento. Então, eu acho que é isso. Desculpa, falei demais, né? Não, é maravilhoso, gente. E como é bom ouvir isso, porque a gente não só acredita, como a gente acredita também, pastor, que Atos 1:8, nós receberei poder, né? Convencer sobre vós, o Espírito Santo. Enfim, isso, na minha visão, não é só para o ambiente eclesiástico. Isso é para qualquer lugar que nós, como cristãos, estivermos. Porque eles estavam reunidos numa casa, e eles não estavam reunidos numa casa louvando, adorando, eles estavam reunidos, sentados, e o Espírito Santo veio, porque eles obedeceram à direção de Jesus. E porque eles obedeceram o que Jesus chamou eles para fazerem, o Espírito Santo veio e eles foram testemunhas, e essas coisas aconteceram. E a gente tem começado a se mover dessa forma também, sabe? Muito Na importante. InChurch, a gente acabou de passar por um evento de cultura, que é um evento que a gente convida todo o nosso time para estar ali, e a gente fala sobre cultura organizacional, né? E é um evento, muitas grandes empresas fazem isso, a gente sabe disso, você é um empreendedor, você sabe disso. E a gente já estava ali no nosso 6º ou 7º evento de cultura. E a gente acabou ele mais cedo, propositalmente. Falei: olha, o evento está acabado, são 4h30 agora. Mas é o seguinte, o que a gente está fazendo aqui, a gente não consegue fazer sem a ajuda do Espírito Santo. O que a gente está fazendo aqui não é para a gente. O que a gente está fazendo aqui não é natural. As armas que a gente precisa estão em Deus, não estão na gente. A gente tem dom, a gente tem conhecimento, mas a gente precisa aprender a cocriar com o Espírito Santo. Então, se você quiser ser movido pelo Espírito, ativado em Deus, você pode ficar aqui. Se você não quiser, está liberado, não é obrigatório. Pastor, encerramos o evento, fizemos um coffee break, liberamos todo mundo. Eu achei que fosse ficar meia dúzia de gato pingado, ficou quase todo mundo, pastor. E a gente começou a ter um momento ali de louvor, de adoração e de busca. E depois a gente começou a receber os testemunhos do que Deus fez naquele lugar. Pessoas sendo batizadas no Espírito, pessoas que não falavam em línguas voltando a falar em línguas, pessoas que tiveram visões com Jesus ali. Assim, ninguém precisou tocar. O Espírito Santo veio e ele Glória a tocou Deus. de uma Glória a maneira Deus. incrível. E assim, a gente tem entendido que essa é a cultura do reino.
Essa é a cultura do reino para onde a gente estiver, para onde a gente onde a gente estiver inserido, onde a gente estiver vivendo. Eu entendo, estava conversando com o Paulinho do Drops e a gente estava falando justamente sobre isso. Eu perguntei para ele, cara, como é que você faz para organizar a sua agenda com louvor, ministrando e tudo mais, e família? E ele falou, cara, eu sou um só. Então, assim, às vezes eu consigo fazer um baita devocional, às vezes meu devocional é o tempo que eu estou tendo com minhas filhas, eu estou falando de Jesus e a gente está lendo junto a Bíblia, às vezes vai mais tarde, a gente começou a falar sobre isso, né? E eu comecei a entender, eu falei, uma vez eu ouvi isso, eu repito muito isso, não existem 3 Pedros, né? O Pedro empreendedor, o Pedro que serve na igreja, o Pedro que é pai de família, né? Existe um Pedro, que é um homem de Deus, ou que precisa ser um homem de Deus, e que está nesses ambientes. Quem ou você lá dentro, né? Então a gente tem vivido isso. Então, pastor, assim, só estou falando muito, pelo contrário, eu estou aqui bebendo dessa fonte e eu estou aqui vendo esse ambiente aqui é um ambiente de testificação, né? Um ambiente que Deus vem confirmando as coisas. Então, o que o senhor está falando aqui para mim é só o Espírito Santo, mais uma vez, testificando que a gente está no ambiente, no lugar em que Ele escolheu para a gente. 2 coisas importantes, você entendeu, o motivo de você ter a empresa que tem. Você é um pastor disfarçado de empresário. É mais ou menos isso, um pastor disfarçado de empresário. E é exatamente quando você entende isso, sabe, o Senhor vai manter. Vou te contar uma coisa que é impressionante. Eu tenho uma empresa há 28 anos e ela é mantida por um único cliente. Há 28 anos eu enfrento concorrências, há 28 anos nós somos mantidos por um único cliente. Aí você diz: "Um único cliente?" Digo: "Não, Deus é que mantém a empresa". E Deus usa um único cliente. Um único cliente durante 28 anos. E o que acontece? Quando é que isso vai acabar? Se o Senhor quiser, acaba um dia. Se Ele não quiser, não vai acabar nunca. Porque nós não somos mantidos pelo sistema, nós somos mantidos pelo reino. E é exatamente isso. E eu queria aqui terminar minha participação dando o destaque para o ministério do Randy. O Randy, no Avivamento de Toronto, ele teve uma visão a respeito do Brasil e ele investiu tanto no Brasil, sabe? E depois dessa experiência minha, desse testemunho, e 1 ano e meio depois o Randy foi na minha igreja. Agora ele está indo agora novamente, daqui a 2 semanas, e é a 4ª vez que ele vai lá. E aí depois de 1 ano e meio ele foi lá, e aí eu recebi outra unção. E nesse momento que Deus me visitou de novo através do ministério do Randy, aí as coisas ampliaram mais ainda. E aí os sinais começaram a acontecer de uma maneira mais contundente. Então eu gostaria que a igreja de Cristo, e é isso que Deus está fazendo no Brasil, abrisse os olhos para o sobrenatural. Eu acredito que nós estamos às portas da volta de Cristo. Levantai os olhos e vede que os campos estão brancos para a colheita. A igreja precisa abrir os olhos, mas a igreja também precisa acreditar no sobrenatural. Eu ouvi uma vez, acho que um depoimento, eu não sei se foi do Telly Osborne, que ele disse que o cristianismo sem o sobrenatural, ele parece aos ouvidos dos ímpios uma historinha. Mas quando o sobrenatural, o poder do Espírito se manifesta, todos acreditam nesse Cristo vivo que nós servimos. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua operando como sempre. Ele está aqui nesses dias operando, e ele quer operar na sua igreja, na sua célula, dentro da tua empresa. Ei, permita que Deus faça isso. Se disponha para isso, se consagre para isso. Se consagre para isso. Outro dia alguém me perguntou: "Pastor, como você se consagra para pregar?" Eu disse: "Eu vivo consagrado." Eu não me consagro um dia para pregar, não, eu estou sempre assim, eu estou sempre com o Espírito Santo, eu estou sempre com Jesus, eu estou sempre disponível. Então, esteja disponível, como o Pedro está disponível dentro da empresa dele. Seja um pastor disfarçado de cabeleireiro, seja um pastor disfarçado de empresário, seja um pastor. É o que Deus espera de você. Amém, pastor. Normalmente a gente termina o episódio pedindo para o nosso convidado
dar um recado, né, direto, mas foi o que você acabou de fazer, Antecipei. impelido aí, você antecipou. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Cara, amei esse papo, assim, acho que tá aí, você que viu isso aqui agora, que entendeu o que aconteceu aqui, querido, você precisa compartilhar esse link, você precisa mandar esse vídeo aqui, esse podcast, para os teus amigos, para os pastores, para os líderes, para pessoas que precisam entender que tudo começa em Deus. Tudo começa no Espírito Santo. E, poxa, que incrível poder ver o que Deus tem feito no seu ministério, tem feito na sua vida, pastor. E esses princípios que são tão ricos. E Deus é tão simples, e a gente confunde, a gente complica tanto, né? Da mesma forma que você falou da sua consagração, eu agora abordei o pastor Mark, que é discípulo do Randy, Dr. Randy, e fiz uma pergunta para ele simples. Eu falei, Mark, me diz o seguinte, cara, como é que você faz para ter uma vida intensa, né, de oração e etc. Falei, rapaz, assim, eu oro porque é meu pai, então eu converso com meu pai. Para mim é normal conversar com meu pai. Eu não faço muita força para isso, não. É Eu muito achei bom, tão interessante. Eu falei, muito rapaz, bom. Deus é tão simples, a gente complica tanto, né? Então, pastor, muito obrigado pela sua participação, por ter enriquecido tanto aqui esse episódio, nosso podcast e aquilo que Deus está fazendo, né? Através do VOA, através da InChurch, através da vida de cada ministério que está aqui acompanhando, né? E ouvindo e podendo ser ministrado, inspirado de alguma forma a se mover no Espírito. Muito obrigado, viu? Obrigado vocês, obrigado, parabéns pela empresa, parabéns por esse trabalho maravilhoso. E olha lá em a inspiração que Deus me deu aqui nesse bate-papo, né. Atos 2 é uma fonte para que vocês instrumentalize a igreja, talvez nesses 10 pontos aí. Como que a igreja pode ser mais cheia do Espírito Santo, como que a igreja pode orar em línguas, como que a igreja pode pregar a Cristo, como que a igreja pode pregar o arrependimento, como que a igreja pode batizar e cuidar daqueles que batizaram. Você está entendendo? Essa instrumentalização, essas ferramentas que vocês podem nos dar agora com a ajuda da IA e tantas outras coisas, para que nós possamos lá, os pastores que não têm tempo para cuidar disso tudo, e eu sei que vocês já estão investindo nisso, mas o Espírito do Senhor, que há muitas pessoas preocupadas com a inteligência artificial. Eu estou preocupado com a inteligência espiritual. Porque a inteligência artificial é o resumo da inteligência dos homens. A inteligência espiritual é o resumo da inteligência de Que Deus, é infinita, que é que não infinita. tem fim. É isso aí. A gente tem falado, né? Tendes a mente de Cristo. É isso que a gente tem que buscar. Obrigado. Muito obrigado, viu, pastor? Olha, e você que assistiu aqui com a gente esse podcast, quero te desafiar, né, a viver algo novo em Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Não esqueça, compartilhe esse link com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir o que a gente conversou aqui. Até a próxima e que Deus te abençoe.